Pessoal, nossa aula de hoje é sobre força de atrito. Nós já estudamos, os tipos de forças que atuam sobre uma partícula e inclusive falamos da força de atrito, mas agora, falamos do atrito de uma maneira mais particular. Falamos mais sobre a força de atrito. O atrito é como característica, como natureza, ela é uma força de contato e a característica da força de atrito é que ela é uma força opositora. E aí a gente tem que tomar cuidado, que a oposição do atrito, ela não se deve exatamente ao movimento. O atrito, ele é uma força que se opõe a outra força. Então, ela é uma força opositora a outra força que esteja gerando ou tentando gerar movimento. E é aí que a gente entra nos tipos de atrito. O atrito, ele é classificado como atrito cinético ou atrito dinâmico, ou ele também pode ser o atrito estático. Quando a partícula, sobre a partícula atua o atrito cinético ele está se opondo a uma força, que essa força consegue gerar movimento e além de conseguir gerar movimento, essa força também consegue gerar aceleração. Então, assim, apesar do atrito existir, essa força que está gerando o movimento, o atrito se opõe a ela, mas essa força ainda é capaz de gerar aceleração no sistema. E aí eu entendo o seguinte, isso daqui é importante. O atrito cinético, o atrito dinâmico, ele está regido pela segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, a força resultante é capaz de produzir aceleração no meu sistema. Mas isso não significa que a força não consiga, e o atrito estaria atuando aí de maneira mais incisiva, ou essa força até consegue gerar movimento, mas ela não consegue gerar aceleração. E aí nós já estamos falando do atrito estático. A palavra estática, gramaticalmente ela nos remete a parado, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse estático, ele vem lá do equilíbrio. Nesse caso aqui, o atrito estático é aquele que se opõe à força que tenta gerar movimento e não consegue. Ou se opõe à força que consegue gerar movimento, mas por causa do atrito, essa força não consegue gerar aceleração. Eu posso ter sim, nós vamos ver isso um pouquinho ali na frente, eu posso ter sim uma situação onde a partícula está em movimento, mas ainda assim eu aplico o atrito estático, porque o fato dela estar em movimento não significa necessariamente que essa partícula possua aceleração. Então, o atrito existe e permite aceleração no sistema, atrito cinético ou atrito dinâmico. O atrito existe e ele não permite ou o movimento, essa partícula está parada, ou não permite a aceleração, essa partícula está executando um MRU. Então, nós chamaremos isso de atrito estático. O atrito, assim como a força-peso, ela tem a sua equação própria. Qual é a equação do atrito? O que define o atrito entre duas superfícies? O coeficiente de atrito, que eu vou representar pela letra μ, e o atrito, por ser uma força de contato, ele vai depender da força que está diretamente relacionada a isso. Qual é a força que está diretamente relacionada ao contato? A força normal. O μ, que é o coeficiente de atrito, ele será definido pela natureza das substâncias, pela natureza dos materiais. Como assim? O atrito, ele depende de que substância está em contato com que substância. Eu posso analisar, por exemplo, a sola do meu calçado. A sola do meu calçado em contato com o piso da minha casa oferece um determinado coeficiente de atrito. A mesma sola do meu calçado em contato com a calçada da rua já tem outro coeficiente de atrito. A mesma sola de sapato em contato
contato com asfalto, também vai ter um outro coeficiente de atrito. Assim como, né, o coeficiente de atrito não depende, a natureza dos materiais, né, que vai definir o tipo de atrito que vai acontecer, ela também vai depender, por exemplo, da temperatura dessas substâncias. Uma coisa é você analisar, por exemplo, o atrito entre o pneu de um carro e o asfalto sob uma determinada temperatura. Outra coisa é você analisar o mesmo pneu com o mesmo asfalto numa temperatura superior ou inferior, por exemplo. Mas basicamente o que vai definir o coeficiente de atrito é exatamente o tipo de material o qual haverá esse contato. Quando a gente fala, né, dos tipos de atrito, que é o atrito estático e o atrito dinâmico, é importante a gente observar, né, experimentalmente como é que esse gráfico descreve o comportamento do atrito. Só que eu tenho que tomar cuidado, né, que esse gráfico aqui, ele relaciona, né, o comportamento do atrito quando a substância inicialmente está em repouso, que é esse exemplo que eu coloco para vocês. Eu estou colocando aqui uma situação bem simples, onde uma partícula está apoiada numa superfície plana e horizontal. E esse exemplo bem simples pode ser aqui, ó, a minha borracha que está em contato com a superfície aqui da mesa. Isso aqui, por exemplo, eu tenho a minha borracha que está em contato com essa superfície aqui e ela é plana e horizontal. Nessa situação, onde a borracha só está aqui apoiada, quais são as forças que atuam sobre essa borracha? Bom, atuam a força peso e atua a força normal. Nós sabemos que a força peso é a força que a Terra está exercendo sobre a borracha e nós sabemos que a normal é a força que a mesa está exercendo sobre a borracha. E aí eu vou aplicar uma força sobre essa borracha. Eu vou dizer para vocês que eu estou aplicando uma força de 10 newtons. Essa borracha já estava inicialmente parada e eu passei a aplicar sobre ela uma força de 10 newtons. E mesmo puxando a borracha com uma força de 10 newtons, eu observo que a borracha permaneceu parada. Ela estava parada e ela permanece parada. Por que ela permanece parada? Porque quando eu apliquei essa força de 10 newtons, o atrito se opôs à força que eu apliquei. Então, o atrito é uma força opositora, a força que tentou gerar o movimento foi essa força F, e o atrito se opôs, não permitindo que a borracha saísse do lugar. Então eu vou pensar num cabo de guerra que ninguém sai do lugar, um cabo de guerra que não há vencedores. Por que a borracha não saiu do lugar? Porque se eu apliquei uma força F valendo 10 newtons, o atrito se opôs com uma força de igual intensidade. O atrito se opôs com uma força de também 10 newtons. E enquanto eu estou nessa situação, eu estou dentro do atrito estático. E eu vou continuar o meu exemplo. Em todas as situações eu vou ter a participação da força peso e da força normal. Eu não vou decompor para o desenho não ficar muito cheio, mas agora eu vou aumentar a força que eu estou fazendo para 20 newtons. E eu aumentei a força que eu fiz e observei que ainda assim a borracha não saiu do lugar. Por que isso aconteceu? Porque quando eu apliquei essa força de 20 newtons, o atrito também foi aplicado sobre a partícula, né? A superfície aplicou o atrito sobre a partícula, não permitindo que a partícula saísse da sua situação inicial. E que situação inicial era essa? O equilíbrio estático. Então, o atrito se opôs. E se essa borracha não saiu do lugar com uma força de 20 newtons, então isso significa que o atrito também está valendo 20 newtons. Nós vamos lembrar da situação do cabo de guerra. E aí, então eu aumento a minha força para 30 newtons. E eu continuo observando que a minha borracha não sai do lugar. Por que ela não sai do lugar? Porque o atrito se opõe
com uma força de igual intensidade. Então, para essa situação, o atrito continua valendo 30 newtons. E eu vou e aumento a minha força para 40 newtons. E quando eu aumentei a minha força para 40 newtons, eu observei que a partir daí a minha borracha adquire movimento. Se a minha borracha adquire movimento, isso não significa que nesta situação não haja atrito entre o corpo e a superfície. O que significa que nesta situação o atrito não conseguiu segurar a partícula. Então, nessa situação aqui, eu não sei dizer qual é o valor do atrito. Mesmo porque eu não sei dizer se esse movimento é retilíneo uniforme ou se esse movimento possui aceleração. Eu não sei dizer o valor do atrito, mas eu tenho certeza que para essa situação, a força de atrito, ela será o quê? Menor que 40 newtons. Ela não é maior, porque essa situação é impossível. Vamos colocar aqui espiritualmente impossível, né? No nosso mundo material, se eu puxo uma partícula horizontalmente para a direita, se eu estou aqui aplicando uma força F sobre essa partícula, só existe duas possibilidades. Ou essa partícula adquire movimento para a direita, ou essa partícula permanecerá parada. Não tem como eu aplicar uma força horizontal para a direita e a partir daí a partícula adquirir movimento para a esquerda, né? No nosso mundo espiritual, e olha que a física só trabalha com espíritos do bem, isso jamais acontecerá. Então, o máximo, eu vou observar aqui as situações de máximo. Qual é o máximo que o atrito consegue ser? O máximo que o atrito consegue ser é igual à força que eu estou fazendo. O máximo que o atrito pode ser é igual à força que está tentando ou conseguindo gerar movimento para essa partícula. Não existe a situação neste mundo espiritual onde a força de atrito seja maior que a força que eu estou fazendo. Essa situação aqui, ela é impossível. E nesse exemplo que eu descrevo para vocês, eu consigo entender o comportamento desse gráfico aqui. Como é que se comportou o atrito conforme eu fui aplicando a força sobre a partícula? Bom, quando eu apliquei uma força de 10 newtons, o atrito respondeu com os mesmos 10 newtons. Quando eu apliquei uma força de 20 newtons, o atrito respondeu com a mesma força de 20 newtons. E enquanto a partícula estava parada e permaneceu parada, eu estava na situação de atrito estático, até que eu apliquei uma força de 30 newtons e o atrito respondeu também com 30 newtons. Só que existe um valor para tal onde eu vou observar a famosa iminência de movimento. O que é a iminência do movimento? É a força de atrito máxima. É o máximo que o atrito pode ser para que o corpo que já estava em repouso permanecerá em repouso. E o que é a iminência? A iminência é que ele está a ponto de. Ele está a ponto de quê? De entrar em movimento. Isso significa que se eu passar aquele determinado valor de coeficiente de atrito, aquele determinado valor de atrito, o corpo não mais permanecerá em equilíbrio, ele sai da condição de equilíbrio e passa a entrar em movimento. E a partir do momento que essa configuração se rompeu, a partir do momento que eu consegui tirar o corpo do estado de repouso, então isso daqui passa a se comportar como um atrito dinâmico. E aí você observa que eu tenho uma quebra. Eu chego a um valor máximo
O máximo que a partícula que já estava parada permanecerá parada, mas quando eu passo desse valor, eu caio. E caio para equilíbrio dinâmico. E isso foi analisado experimentalmente. Analisou-se experimentalmente pela característica do material de maneira geral que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Nessa situação, enquanto eu estiver no atrito estático, ele vai conseguir corresponder às forças que eu estiver fazendo. Eu faço 10, ele também responde com 10. Eu aplico uma força de 20, ele também aplica uma força de 20. Mas em algum momento eu vou chegar ao seu valor de Fat máximo. Quando eu chegar neste valor, a partícula estará na iminência de entrar em movimento. Isso significa que qualquer valor acima daquele, a partícula sai da condição de atrito estático e entra na condição de atrito dinâmico. O atrito estático, o comportamento de atrito, às vezes ele pode causar uma certa confusão, principalmente para quem quer gravar que o atrito está sempre se opondo ao movimento, o que não é necessariamente verdade. O atrito se opõe a alguma força. E um exemplo, são dois exemplos importantes. O primeiro eu vou decompor aqui com vocês, o segundo eu vou colocar um videozinho, uma animação, e depois nós faremos a decomposição de forças juntos. Um exemplo importante que geralmente causa confusão é quando nós analisamos uma pessoa que está andando dentro de uma certa normalidade. Eu estou ilustrando aqui o pé da pessoa e nessa ilustração o movimento da pessoa acontecerá horizontalmente para a direita. Para que uma pessoa, para que a pessoa vá horizontalmente para a direita, eu vou observar, os pés da pessoa, que é o que está diretamente em contato com a superfície. E aí eu tenho que entender o seguinte: para que eu vá para a direita, eu toco o meu pé no chão, mas eu faço força para trás. A força que eu aplico, sobre o chão, ela é para trás. Tanto que, se não existisse atrito entre o meu pé e a superfície, eu vou deslizar. É a mesma coisa que você tentar andar numa superfície de gelo, onde o atrito é mínimo, ele não é zero, mas ele é bem pequeno. Então, para eu fazer força para andar para a direita, o meu pé aplica uma força para a esquerda e o atrito se opõe a esta força. Então, a força de atrito se comportará dessa forma aqui. E isso geralmente leva vocês a fazer algum tipo de confusão, como se o atrito estivesse a favor do movimento. Mas eu não posso entender como característica que o atrito está a favor ou contra o movimento. O atrito está a favor ou contra alguma força. E no caso do meu pé, eu estou fazendo força para trás. O atrito se opõe a esta força, então ele está fazendo força para frente. Eu vou parar aqui um pouquinho, vou colocar o vídeo, a animação que fala sobre o atrito das rodas de um carro com a superfície de contato. E daqui a pouco a gente volta para fazer a decomposição das forças. Os pneus, além de contribuírem com a frenagem, estabilidade, amortecimento e mudanças de direção do veículo, têm papel fundamental no deslocamento do veículo. Imagina só a seguinte situação: você tentando andar sobre uma superfície horizontal e lisa mesmo, tipo com muito óleo ou com muito sabão. Dá pra ver claramente que seria quase impossível se deslocar caminhando. E por que isso acontece? Porque não há aderência entre a sola do calçado, ou o pé, e o chão. É o atrito o grande responsável pelo simples ato de caminhar. E isso também é verdade para os veículos. Tá, mas então como que isso funciona mesmo, tipo na prática? Se a gente imaginar a situação anterior, só que com um carro tentando arrancar numa pista com óleo, seria mais ou menos assim. Ao acelerar esse carro, ou seja, ao imprimirmos tração às rodas, a parte do pneu que está em contato com o solo empurra o chão para trás e esse, o chão, reage de acordo com a terceira lei de Newton e empurra o pneu para frente. É esse não deslizamento
que permite com que o pneu gire de maneira que cada ponto do seu corpo, em contato com o solo, toque apenas num ponto do chão, tipo uma engrenagem. Se houver deslizamento entre o pneu e o chão, significa que o carro está derrapando ou cantando o pneu. Quando a força de atrito não produz deslizamento entre as superfícies, como no exemplo anterior, chamamos esse atrito de estático. Caso contrário, ele se chamaria atrito dinâmico ou cinético. Em outras palavras, para que um carro ande sem deslizar, é preciso que haja atrito estático entre o chão e o pneu. Mas do que mais depende essa aderência? De várias fitas aqui, que eu vou falar para você. Para entender melhor como funciona essa aderência e como ela vai influenciar em todos os outros processos, você tem que levar em consideração alguns outros fatores, tipo a marca do pneu, o tipo de borracha, a temperatura dos materiais, quais são todos os materiais envolvidos, o peso do bagulho, a distribuição do peso do bagulho sobre os pneus. Na escola, o professor ensina que a força de atrito depende do coeficiente de atrito e da tal força normal. E é isso mesmo. O coeficiente de atrito é uma espécie de índice que diz respeito aos tipos de material. Borracha com asfalto, borracha com madeira, madeira com madeira, vidro com madeira, vidro com vidro, enfim. Depende basicamente da dupla que está em atrito. Já a força normal depende do peso que o pneu sustenta. Quando duas superfícies deslizam facilmente uma sobre a outra, por exemplo, pneu e óleo, podemos dizer que o coeficiente de atrito entre elas é baixo. Se por um acaso os materiais em questão fossem borracha e asfalto, aí a situação já seria inversa e o coeficiente de atrito seria alto. Hoje em dia, o que as grandes empresas de pneu buscam é o equilíbrio entre um bom coeficiente de atrito e uma boa durabilidade. E olha que isso não é fácil, porque não depende só do material, mas também da temperatura que o bagulho tá. Então, se Pessoal, então, como vocês puderam ver aí nessa animação, eu acho que ajuda muito quando a gente imagina que é um sistema de engrenagem, né? Que o pneu ele está acoplado a um sistema de engrenagem. E essa engrenagem, para deslizar para a direita, né? Aquele pontinho que está em contato, ele faz força no sentido contrário, ele faz força para a esquerda. E aqui, para a gente falar, né, dos pneus do carro, isso é importante, isso pode cair na prova de vocês, né, nos concursos, eu tenho que levar em consideração que eu posso ter três possibilidades. O carro onde a tração é traseira, o que significa isso? O eixo com os pneus traseiros estão ligados ao motor. Que hoje em dia, né, a maioria dos carros, né, ele não tem mais a tração traseira, né? O carro antigo, né, como se fosse Fusca, Brasília, esses carros, né, eles tinham tração atrás, né, o motor ficava ligado ao eixo de trás do carro. Hoje em dia, a maioria dos carros, a tração é dianteira. O que significa isso? O motor está ligado ao eixo das rodas da frente. E as picapes, né, os carros, né, que já estão adaptados para situações de pisos mais irregulares ou escorregadios, ou até mesmo, né, aqueles carros, né, de carga, eles têm tração, é chamado de tração nas quatro rodas. O eixo com as rodas está ligado ao motor, tanto o eixo traseiro quanto o eixo dianteiro. E isso vai fazer diferença na nossa análise da força de atrito. Nos meus três exemplos, né, eu estou colocando que o carro ele se desloca horizontalmente para a direita. Então, o movimento para os três carros ele é igual. Só que quando o carro tem tração atrás, né, a tração é traseira, eu vou entender, né, que esse pneu faz força, a tração do carro, né, a rotação de tração, a tração motora, ela vai horizontalmente para a esquerda. Então, a força de atrito, ela se opõe a esta força. Então, a força de atrito, por ser uma força opositora, vai ser para a direita. E aí eu vou observar, né, que na situação da tração traseira, o atrito na roda de trás está
a favor do movimento. Mas eu entendo que o eixo da frente, as rodas da frente, eles não estão ligados ao motor. Então, a roda aqui, ela não faz força para trás. Pelo contrário, a roda aqui, ela é empurrada para frente. Então, o atrito se opõe a esta força. Então, para as rodas dianteiras, o atrito já está horizontalmente para a esquerda. Deixa eu melhorar aqui o desenho. Carro de tração dianteira, que é a maioria dos carros que é fabricada hoje em dia. Isso significa, né, que esta roda aqui está sendo empurrada para trás, para que o movimento aconteça horizontalmente para a direita. Então, a força de atrito se opõe a ela e é para frente. Da mesma forma que as rodas de trás, elas não sofrem a tração do motor. Pelo contrário, elas são puxadas para frente. Se elas são puxadas para frente, então o atrito se opõe para trás. Se o carro tem tração nas 4 rodas, isso significa que os 2 eixos fazem força para a esquerda para que o carro se desloque para a direita. Então, isso significa que o carro com tração nas 4 rodas, a força de atrito se colocará horizontalmente para a direita. Então, a gente precisa prestar atenção e não fazer confusão em relação a isso, porque geralmente, né, mais uma vez aquele problema de achar que o atrito está sempre se opondo ao movimento pode fazer com que a gente perca uma questão importante. Quando a gente fala de atrito, e estamos também falando de carro, é muito importante falar sobre isso, nós também falamos sobre o sistema de freios ABS, né? Nós temos esse sistema que há algum tempo se tornou obrigatório nos carros e devido à sua eficácia, devido à segurança durante uma frenagem. Antigamente, né, o sistema sem ABS era chamado de freio a disco. Alguns carros, inclusive, tiveram que sair, né, da linha de montagem, pois não conseguiram adaptar o sistema ABS. Por exemplo, a Volkswagen, ela não fabrica mais a Kombi. E ela não fabrica a Kombi porque a Kombi não, a engenharia, né, o motor da Kombi, ele não pôde ser adaptado para esse sistema que se tornou obrigatório. Isso já tem algum tempo, né? O Brasil tornou obrigatório que todos os carros tenham o sistema ABS e tenham o airbag. Antigamente isso era um diferencial, hoje em dia já é uma obrigação. Antes da gente falar, né, do sistema ABS, eu vou deixar um videozinho bem curtinho para vocês, que eu quero que vocês prestem atenção na animação. Esqueçam o áudio, porque o áudio está em inglês mesmo, mas a animação, ela retrata bem, né, a diferença do freio a disco para o freio com sistema em ABS. Depois que a gente analisar esse vídeo, nós voltamos aqui para analisar esses gráficos. Fully applies the brakes in a vehicle without the anti-lock brake system, the brakes can lock. This causes the wheels to stop turning, which makes the tires skid. Skidding tires have very little grip and are not effective at stopping or turning the vehicle, so the driver may be unable to take evasive action. With ABS, when the driver fully applies the brakes, the system uses sensors to detect any brake lockup and rapidly pulses that brake to prevent it from locking. This helps to prevent skidding so the tires can maintain grip. It also helps to allow the vehicle to be steered around obstacles while braking. Pessoal, então no vídeo deu para perceber, né, a diferença de eficácia com um sistema de frenagem com ABS comparado a um sistema sem ABS, que é chamado de freio a disco. Inclusive, esse sistema de ABS, há um tempo atrás, há uns anos atrás, ele era um diferencial. Hoje em dia já é obrigatório. Todo carro, né, fabricado no Brasil
ele já tem que sair de fábrica com o sistema ABS, tamanha que é a sua eficácia, né? Uma questão de segurança. Na mesma lei que houve a obrigatoriedade do freio ABS, também houve a obrigatoriedade do airbag. Então, depois disso, todos os carros já saem com esse sistema de fábrica. Qual é a diferença, né, na análise do atrito com o freio a disco e com o freio com esse sistema de ABS? Quando a gente, né, aciona o freio, né, e o disco, né, o tambor, ele vai retardar o movimento da roda, vai acontecer que eu chegarei ao ponto de atrito máximo. Só que quando eu chego no atrito máximo e eu continuo aplicando uma força sobre a partícula, eu saio da condição de atrito estático e entro na condição de atrito dinâmico. No caso da frenagem, quando eu entro na condição de atrito dinâmico, é exatamente a situação onde existe o deslizamento das rodas. E é isso que torna esse sistema de frenagem pouco eficaz. E aí, a partir do momento que a roda começa a deslizar, eu entrei na condição de atrito dinâmico, que é menor, né? É numericamente menor que a minha condição de atrito estático. E aí, as rodas vão deslizar e a minha frenagem, ela dura um pouco mais de tempo para eu conseguir parar o carro. Já no sistema de ABS, vocês observaram ali, né? Ele vai aplicando, né, a frenagem e vai soltando a roda. Ele aplica a frenagem e solta. Isso é o sistema que faz, não somos nós que fazemos acionando o freio e largando, acionando o freio e largando. Nós não temos nem, né, habilidade, né, de tempo, de um intervalo de tempo curto para que isso aconteça. Então, o sistema, o que que ele faz? Ele leva a roda até que ela chegue ao seu atrito máximo. Mas quando ela chega na sua condição de atrito máximo, quando eu ainda estou na condição de atrito estático, ele não continua. O que que ele faz? Ele solta a roda. E aí, quando ele solta a roda e aciona o freio de novo, e aí novamente esse freio vai ser aplicado até eu chegar à condição de atrito estático. E solto a roda novamente e ele vai ser acionado. Nessa situação, o que que não acontece com a roda? Não acontece o deslizamento. A roda com o freio ABS, ela não entra na condição de atrito dinâmico, que é numericamente menor que a condição de atrito estático. Então, como esse sistema consegue segurar, né, o atrito máximo, a frenagem acaba sendo mais eficiente. Então, outra característica importante quando a gente fala sobre força de atrito é uma outra questão que pode vir a ser cobrada em algum concurso e você vai ficar ligado na diferença e na eficácia do sistema de frenagem com ABS. Nós vamos agora passar, né, vamos resolver aqui um exercício e nesse exercício a gente consegue aplicar melhor as condições de um sistema com atrito. Pessoal, esse exercício ele está falando o seguinte: dois blocos idênticos, ambos com massa M, são ligados por um fio leve e flexível. Adote gravidade igual a 10, a polia é leve e o coeficiente de atrito com o bloco e a superfície vale 0,2. O exercício pede para a gente determinar em cima dessa situação o valor da tração no fio. Primeiro, vamos salientar aqui, né, que esse coeficiente de atrito ele vem lá da equação do atrito, que é FAT igual a μ vezes a normal. Quando a gente isola o coeficiente de atrito, nós temos que μ é igual a quê? A razão entre a FAT e a força normal. O coeficiente de atrito, ele é a razão de duas forças, né? E essas duas forças no Sistema Internacional de Unidades, elas são calculadas em Newton. A FAT é calculada em Newton, a normal é calculada em Newton. Então, acontece que o coeficiente de atrito acaba se tornando uma grandeza adimensional. O que quer dizer isso? Ela é uma grandeza que não tem unidade, ela só tem valor absoluto. Então, o μ, ele vale em valor absoluto 0,2 e não acompanha com o μ uma unidade.
Quando nós nos deparamos com qualquer tipo de sistema dinâmico, a gente sempre tem um passo a passo para analisar esse sistema dinâmico sem deixar com que nenhuma característica, nenhuma força, nenhuma grandeza acabe passando despercebido, né? E esse passo a passo é muito importante e nós vamos seguir para resolver esses dois exercícios que nós vamos resolver juntos. Primeiro passo, independente do sistema, independente da pergunta que o exercício faça para a gente, é decompor as forças. E nós faremos isso sempre de forma isolada, para não fazer confusão. Então, eu vou chamar esse bloco que está aqui em cima de bloco 1, eu vou chamar esse bloco suspenso de bloco 2 e eu tenho que decompor de forma separada. Quais são as forças que atuam no bloco 1, quais são as forças que atuam no bloco 2. Então, ó, no bloco 1 eu tenho que forças atuando sobre ele? Peso, que é a Terra puxando essa partícula para o seu centro. Eu tenho a força normal, que é a força que a superfície está aplicando sobre a partícula. Essa partícula está sendo puxada por um fio, então essa partícula também sofre a força de tração. E, pelo que o exercício fala, existe sim coeficiente de atrito entre a partícula 1 e a superfície de contato. E aí nós vamos lembrar que o atrito é uma força opositora. Nesse caso, o atrito se opõe a quem? A força que está tentando ou que vai conseguir gerar movimento nessa partícula, que é a tração. Então, a última força que você decompõe sempre, né, para uma partícula é o atrito. Já que ela é opositora, eu tenho que saber a quem ela vai se opor. Nesse caso aqui, o atrito se opõe à força de tração. Decompus todas as forças sobre o bloco 1, agora eu vou olhar para o bloco 2. Quais são as forças que atuam sobre ele? Eu tenho o peso e o bloco 2 também está preso ao fio, o bloco 2 também sofre a força de tração. O bloco 2 não está apoiado em nenhuma superfície, então ele não tem força normal e, consequentemente, não tendo normal, ele também não tem força de atrito sobre ele. Outra informação importante, antes da gente seguir o nosso próximo passo, é entender a regra quando nós trabalhamos com um fio no nosso sistema dinâmico. Qual é a nossa regra? Se é um mesmo fio, então obrigatoriamente é a mesma tração. Eu tenho um único fio que está ligando o bloco 1 ao bloco 2. Então, a mesma força que o fio exerce sobre o bloco 1, puxando o bloco 1 para o bloco 2, é a mesma força que o fio exerce sobre o bloco 2, puxando o bloco 2 para o bloco 1. Regra, mesmo fio, mesma tração. Depois que nós fizemos a decomposição de forças, nosso segundo passo é qual? Determinar a direção e o sentido do movimento. Então, nesse sistema aqui, como eu tenho uma força de atrito, na verdade, eu tenho duas possibilidades. Que possibilidades são essas? Pode ser que o meu sistema esteja parado, né, que os dois blocos estejam em repouso, como pode ser que o atrito não seja suficiente para segurar esse sistema dinâmico e o bloco 1 adquira movimento horizontal para a direita, enquanto o bloco 2 adquira movimento vertical para baixo. E como é que eu vou saber se existe ou não esse movimento? Eu preciso entender quais são as forças que estão disputando esse movimento. As forças que estão disputando o movimento são quais? P2, como se fosse um cabo de guerra, disputa com a força de atrito. Eu já entendo, né, nós já vimos que a força de atrito ela não poderá ser maior que P2. É impossível que a força de atrito comece, né, nesse plano espiritual, falamos sobre isso, é impossível que a força de atrito, né, consiga puxar esse sistema, fazendo com que o bloco 2 suba e o bloco 1 adquira movimento na horizontal para a esquerda. Não, eu só tenho duas possibilidades. O atrito perde ou o atrito se iguala a quem? Se iguala a P2. Mesmo porque a gente vai entender daqui a pouco que essas trações sempre se anulam. Então, eu vou calcular cada um para eu saber se esse sistema permanecerá parado, e aí eu já sei que a aceleração aqui vai ser 0, ou se esse sistema tem condições de adquirir aceleração. Então, eu vou aqui primeiro calcular o valor de P2. Como é que a gente calcula o valor do peso?
massa vezes gravidade. A massa ele não deu valor absoluto, é m. A gravidade o exercício pediu para considerarmos como 10. Então P2 vale 10m. E vou calcular o valor do atrito. Como é que a gente calcula o atrito? μ vezes a normal. O exercício deu o coeficiente de atrito, vale 0,2. Então o μ vale 0,2. E a normal ela não tem equação própria. Eu tenho que sempre analisar como a normal está sendo aplicada no sistema e a quem ela vai se igualar. Nesse caso aqui, eu observo que o bloco 1 ele não adquire movimento no eixo vertical. Como assim? Esse bloco ele nem sobe e nem desce. E novamente pense no cabo de guerra. Se ele nem sobe nem desce, é porque a mesma força que está sendo aplicada para cima também está sendo aplicada para baixo. Eu não estou dizendo que normal e peso se anulam, isso é um erro. Eu também não estou dizendo que normal e peso sejam iguais, porque isso daqui também está errado. Mas eu posso sim dizer que para essa situação, normal e peso são numericamente iguais. Normal e peso têm o mesmo módulo. Nesse caso, além de ter mesmo módulo, tem mesma direção, mas não possuem o mesmo sentido. Normal, por ser uma força, é uma grandeza vetorial. Quais são as características de um vetor? Módulo, direção e sentido. Normal e peso, eles se equiparam em que para esta situação? Mesmo módulo, porque nesse cabo de guerra ninguém conseguiu fazer com que a partícula adquirisse movimento no eixo vertical. Tem a mesma direção que a força-peso, mas não tem o mesmo sentido da força-peso. Então eu não vou dizer que normal e peso são iguais, mas vou dizer que são numericamente iguais. Eu posso dizer que o valor absoluto da normal é o mesmo valor absoluto de P1. E quanto vale P1? M vezes 10, massa vezes gravidade. Então daqui eu obtenho que a FAT vai ser igual 0,2 vezes 10 dá 2, a FAT vale 2m, enquanto a força-peso está valendo 10m. Então, com isso, eu já entendo que a força de atrito, para essa situação, ela não consegue conter a ação de P2. Então, sim, qual vai ser o movimento para essas partículas? Bloco 1 vai adquirir movimento horizontal para a direita, enquanto o bloco 2 adquire movimento vertical para baixo. Um vai para frente e o 2 desce. Então, segundo passo já foi, que foi determinar direção e sentido do movimento. Qual é o nosso terceiro passo? Eu preciso cortar as forças que são perpendiculares ao movimento. Forças perpendiculares não participam do movimento. E nesse caso aqui, quem está perpendicular ao movimento? Bom, quando eu analiso o bloco 1, normal e peso são perpendiculares ao movimento. O movimento é horizontal e elas estão na vertical. Então, normal e peso estão fora. Quando eu analiso o bloco 2, eu observo que tração e P2 são paralelas ao movimento. Então, elas participam, elas não estão fora. FAT e tração são paralelas ao movimento do bloco 1, então elas participam também, elas não estão fora. Quarto passo, eu tenho que sinalizar as forças que são paralelas ao movimento, mesmo porque eu entendo que só participa do movimento as forças que são paralelas a ele. Então, sinalizar como? Sinal positivo para quem está a favor do movimento, sinal negativo para quem está contra. Vou começar por aqui para eu não me perder. FAT se opõe ao movimento, sinal negativo. Esta tração está a favor do movimento, sinal positivo. O movimento do bloco 2 é para baixo, a tração está para cima, então ela se opõe ao movimento, sinal negativo. P2 também está para baixo, ela está a favor do movimento, sinal positivo. E, finalmente, eu aplico a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Força resultante literalmente são as forças que sobraram.
Elas fazem o papel de força resultante. Força resultante são as forças que são paralelas ao movimento. Então eu tenho que pegar essas forças exatamente do jeito que elas se apresentam aqui no meu sistema. Quais foram as forças que sobraram? Menos Φ mais T menos T mais P2 é igual massa. Massa de quem? Eu olhei para todo o sistema, então massa de todo o sistema. M mais M vezes a aceleração, que é o que eu vou descobrir nessa equação. Temos a regra mesmo fio, mesma tração, então o que vai acontecer aqui? Isso daqui vai se anular. Sempre vai se anular? Sim. Um sistema que só tem a polia fixa, as trações, quando você olha para o sistema todo, elas se anulam. Então, ó, isso daqui saiu, ficamos como? Menos Φ mais P2 é M mais M vezes A. A Φ nós já calculamos, ela vale quanto? 2M. Então, vamos substituir aqui. Menos 2M mais P2 nós também já calculamos, vale quanto? 10M é igual M mais M, 2M, vezes a aceleração. Então, aqui sobrou menos 2M mais 10M, 8M, é igual a 2M vezes a aceleração. E aí, nós vamos simplificar isso daqui. Esse M eu corto com esse. Então, a aceleração do sistema vai estar valendo 4 metros por segundo ao quadrado. Não foi o que o exercício me pediu, mas isso daqui é imprescindível. Como é que eu vou achar a tração? Bom, para eu achar a tração, eu preciso olhar para apenas um bloco, porque se eu olhar para o sistema todo, as trações acabam se anulando. Qual bloco eu vou olhar? O bloco 1 ou o bloco 2? E aí é você quem vai optar. Qualquer bloco que você analise, o valor de tração que você achar tem que ser o mesmo. Então, se nós, por exemplo, analisarmos o bloco 1, se você vai olhar para o bloco 1, deixa eu destacar isso daqui, então desenha o bloco 1 separadamente e siga novamente todos aqueles passos que nós seguimos quando olhamos o sistema todo. Qual é o meu primeiro passo? Decompor as forças no bloco 1. Quais são as forças que atuam no bloco 1? Tem o peso, tem a normal, tem a tração e tem o atrito. Já decompus as forças no bloco 1. Qual é a direção e sentido do movimento do bloco 1? O bloco 1 se movimenta horizontalmente para a direita. Próximo passo, corte as forças que forem perpendiculares ao movimento. Normal e peso estão fora. Próximo passo, sinalize as forças paralelas ao movimento. Tração está a favor do movimento, sinal positivo. Φ está contra o movimento, sinal negativo. E, finalmente, a gente aplica a segunda lei de Newton. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Força resultante são as forças que sobraram. Quem sobrou? Menos Φ mais T é igual a quê? Massa. Aí, no caso, eu olhei só para o bloco 1, então massa só do bloco 1 vezes a aceleração. A Φ nós já calculamos, ela vale quanto? 2M, então fica menos 2M mais tração é igual a M vezes a aceleração, que vale 4. Menos 2M vai lá para o outro lado, então a tração vai estar valendo 4M mais 2M, então a tração nesse sistema vale 6M. Como ele não deu o valor de M, essa é a nossa resposta final. E se eu tivesse optado por olhar para o bloco 2? Se você vai olhar para o bloco 2, o resultado tem que ser o mesmo. Vamos representar aqui o bloco 2. Vai olhar para o bloco 2, então desenhe o bloco 2 separadamente. Tá aqui. Quais são as forças que atuam no bloco 2? Eu tenho peso e eu tenho a tração. Eu só tenho essas duas forças atuando sobre ele. Para onde o bloco 2 está indo?
o movimento do bloco 2 é vertical para baixo. Então, eu não tenho nenhuma força perpendicular ao movimento, todas elas são paralelas. Agora, eu tenho que sinalizar. Peso está a favor do movimento, sinal positivo. Tração está contra o movimento, sinal negativo. E aplicamos a segunda lei de Newton. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Quem é a força resultante aqui? Menos tração, mais peso é igual. Eu olhei só para o bloco 2, então entra a massa só do bloco 2, que vale m, vezes a aceleração que o exercício me deu. Nós calculamos, ela vale 4. Então, menos tração vai ser igual a 4m. O peso que estava aqui somando, eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, o valor do peso é 10m, menos 10m. Então, menos tração vai ser igual a menos 6m, multiplica por menos 1, então a tração vale 6m. Mesmo resultado que nós tínhamos obtido quando optamos em olhar para o bloco 1. Então, ó, esse daqui foi o nosso primeiro exemplo para um sistema dinâmico com atrito. Pessoal, o nosso segundo exemplo, ele está falando aqui de um apagador, ele representa aqui essa partícula como um apagador, e esse apagador está sendo pressionado por uma força F contra um quadro negro. E aí o exercício dá para a gente, né, que a massa desse apagador vale 0,5 kg, que ele está inicialmente em repouso, aí ele está sendo pressionado por essa força F aqui. É como se eu tivesse uma partícula e eu aplico uma força sobre essa partícula, mas essa partícula está apoiada numa parede, num muro. E aí o exercício pede pra gente qual deve ser o valor da força que eu tenho que aplicar para que esse apagador permaneça em repouso. Qual o valor da força que eu tenho que fazer para que o apagador continue parado, encostado aí nesse quadro negro? Independente das perguntas, a gente sabe que tem aqueles passos a seguir. E o nosso primeiro passo é decompor as forças sobre esse apagador. A força F, ela é uma força externa, né? É alguém que está aplicando essa força no apagador, então ela já vem decomposta. Além da força F, que outras forças atuam sobre esse apagador? Eu tenho aqui a força peso, eu tenho aqui, né, o apagador, ele está apoiado no quadro, então eu tenho a força de contato, que é a normal, e a normal é sempre perpendicular à força de contato. Então, aqui, ó, fazendo 90 graus com o quadro, eu tenho aqui a normal. Se eu parasse por aqui, eu entenderia que obrigatoriamente esse apagador estaria deslizando para baixo e a força responsável por esse movimento seria a força-peso. O que obrigatoriamente tem que ter sobre o apagador, né? Que força tem que atuar sobre o apagador para que ele permaneça aqui em repouso? Eu preciso de uma força que se oponha à ação da força-peso, que nesse caso é a força de atrito. Então, essas aqui são as forças que atuam sobre esse apagador. E na condição que ele nos pede que o apagador permaneça em repouso, eu vou entender que o apagador permanecerá em equilíbrio, e nesse caso, equilíbrio estático. E esse equilíbrio, né, ele vai ser garantido tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. E aí eu vou analisar isso de forma separada. Quando eu analiso o eixo horizontal, o que vai garantir que esse apagador permaneça em equilíbrio estático? Eu tenho a força F, que é horizontal para a direita, e eu tenho a normal, que é horizontal para a esquerda. Então, o equilíbrio estático, ele virá a partir do momento que a F for numericamente igual à normal. O que vai garantir o meu equilíbrio vertical? Quais são as forças que atuam no eixo vertical?
Eu tenho a força de atrito vertical para cima e eu tenho a força-peso vertical para baixo. O que garante que esse corpo permanecerá parado é que a força de atrito seja numericamente igual à força-peso. Então, essas aqui são as minhas condições de equilíbrio. Como o exercício está pedindo o valor da F para que a partícula permaneça em equilíbrio estático, eu não vou utilizar o coeficiente de atrito cinético, que o exercício me deu valendo 0,3. Eu vou utilizar o coeficiente de atrito estático. Isso já vai de encontro com aquele gráfico que eu dei para vocês de atrito, onde o coeficiente de atrito estático ele é numericamente maior que o coeficiente de atrito cinético. Então, para esta situação, nós utilizamos o μ estático. Então, para eu saber, né, o valor da F, eu preciso do valor da normal. E esse valor vai aparecer aqui nessa equação. Vamos desenvolver essa equação aqui. Nós temos que a FAT tem que ser numericamente igual ao peso. Qual é a equação da FAT? FAT é μ vezes a normal. Isso tem que ser igual a peso, que é massa vezes gravidade. Como eu quero que a partícula permaneça em equilíbrio estático, o μ tem que valer 0,4, a normal é o que a gente quer. Isso tem que ser igual à massa da partícula, que é o apagador, 0,05, vezes a gravidade. O exercício está considerando gravidade valendo 10. Então, a normal vai ser igual 0,05 vezes 10 dá 0,5. O 0,4 vai vir para cá dividindo. Então, dá 0,5 dividido por 0,4, que é a mesma coisa que 5 dividido por 4, que dá 1,25 newtons. Então, a normal tem que valer 1,25. E para que eu garanta o equilíbrio do eixo horizontal, a F tem que ser numericamente igual à normal, então a F tem que valer 1,25 newtons também. Essa é a minha condição para que o apagador continue paradinho encostado no quadro negro. Mas ele me faz uma segunda pergunta, vou trazer ela para cá. O exercício quer saber qual seria a aceleração do apagador se eu aplicasse uma nova força F que fosse a metade da força que eu estou aplicando agora, que nós acabamos de ver que vale 1,25. E aí as nossas condições de equilíbrio foram alteradas. Eu vou refazer aqui o meu apagador. As forças que atuam sobre o apagador, elas continuam a mesma, mas as condições do meu apagador não são mais as mesmas. O que vai acontecer? Se eu vou aplicar uma força que é menor que a força que eu preciso aplicar para que esse apagador permaneça parado, então eu vou entender que esse apagador agora ele vai adquirir movimento. Esse apagador agora ele vai cair. Então, as forças permanecem a mesma. Peso, aqui a força de atrito ainda existe, mas ela não consegue mais sustentar esse apagador. Aqui é a força que eu estou aplicando e aqui é a força que o quadro está aplicando, que é a força de contato, que é a normal. Só que agora, nas condições em que eu reduzo o valor da minha força, esse apagador vai escorregar. Esse apagador vai adquirir movimento para baixo. E o exercício quer saber qual vai ser a aceleração para essas condições. Se o exercício me pede a aceleração, eu entendo que apesar do atrito existir, ele permitirá que a força-peso gere aceleração a esse apagador. Então eu vou usar que coeficiente de atrito? Agora o meu coeficiente de atrito já passa a ser o cinético. Eu não trabalho mais com coeficiente de atrito estático. Eu só aplico o coeficiente de atrito estático para a situação que a partícula ou está parada ou está se deslocando em MRU. E não é o que está acontecendo aqui. Aqui ele propõe uma aceleração. Então, vamos analisar o nosso eixo, inicialmente o eixo vertical. Como no eixo vertical eu terei movimento e esse movimento vai acontecer para baixo, a força-peso participa
e está a favor. A força de atrito também participa e está contra. E aí, como é que fica a nossa equação da força resultante? Força resultante são as forças que são paralelas ao movimento. Mais P menos Fat tem que ser igual a quê? Massa vezes aceleração. Isso daqui representa o meu movimento no eixo vertical, mas eu também tenho que analisar o meu eixo horizontal. E apesar de agora o apagador deslizar, isso não significa que ele adquire movimento no eixo horizontal. Essa situação nem é possível. Eu estou pressionando alguma coisa contra a parede, contra, no caso desse exercício, o quadro negro. Então, na horizontal, permanece a situação de equilíbrio. Então, na horizontal, permanece que a força F, agora ele chama, né, de F', né, a nova força F, F' tem que ser igual a quem? Tem que ser numericamente igual à força normal. E F' na proposta do exercício vale a metade da força que eu tinha aplicado anteriormente. Então, no eixo horizontal, F' vai estar valendo quanto? 1,25 dividido por 2. Se F' vale 1,25 dividido por 2, então a normal também vai valer 1,25 dividido por 2. Vamos voltar aqui para a nossa equação. Então, eixo vertical. Peso é massa vezes gravidade, menos atrito é o quê? Mi vezes a normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração, que é o que o exercício quer. A massa do apagador vale 0,05. Agora, como eu estou com muito número quebrado, eu vou tentar trabalhar sem vírgula, que eu acho que fica mais fácil. 0,05 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2. Então, a massa vale 5 vezes 10 a menos 2, vezes a gravidade, que vale 10. Menos coeficiente de atrito. Agora eu uso o coeficiente de atrito cinético, eu não uso mais o coeficiente de atrito estático. É 0,3, então é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Vou passar agora todo mundo para a base. 3 vezes 10 a menos 1, vezes a normal, ela continua sendo numericamente igual a F', que está valendo 1,25 dividido por 2, que eu vou colocar 125 vezes 10 a menos 2 dividido por 2. Então, aqui, 125 vezes 10 a menos 2 dividido por 2. Isso é igual a massa, 5 vezes 10 a menos 2, vezes a aceleração, que é o que a gente quer. E aí, aqui eu vou observar que todo mundo é múltiplo de 5 vezes 10 a menos 2. Então, eu vou dividir todo mundo por 5 vezes 10 a menos 2. Quando eu fizer essa divisão, isso daqui morreu, isso daqui morreu. Então, ó, eu vou dividir 125 vezes 10 a menos 2 por 5 vezes 10 a menos 2. O 10 a menos 2 vai morrer também, só vai ficar o 125 dividido por 5, que dá 25. Então, nossa equação está como 10 menos, aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 1, vezes 125 dividiu, virou 25, dividido por 2, isso é igual a aceleração. Aqui, né, fazendo a conta, 3 vezes 25 dá 75, 75 vezes 10 a menos 1 dá 7,5, 7,5 dividido por 2 dá 3,75. Então, ficou 10 menos 3,75 é o valor da aceleração. Então, a aceleração nessa nova configuração vale 6,25 metros por segundo ao quadrado. Bom, espero que essa aula tenha ajudado a vocês entenderem essa nova força que atua sobre o nosso sistema dinâmico, que é a força de atrito. Agora procurem fazer o máximo de exercícios possíveis
para que isso fique bem sólido na mente de vocês.